Vamos lá, tá tudo ok? Ok, então vamos começar. É o seguinte, pessoal. Aqui a gente vai falar sobre a liberte-se do status quo e transforme a sua relação com o trabalho, ok? Então, sobre o que a gente vai falar primeiramente? Sobre o que é o status quo, ok? Depois, por que a gente se prende ao status quo, qual o papel da sociedade no status quo e por que libertar-se do status quo faz bem. Primeira coisa, o que é o status quo? A Jana também tá aí, um beijo, Jana. O status quo, ele foi definido como sendo o estado das coisas. Mas, assim, essa expressão surgiu por volta de 1700, quando foi um estado após a guerra. Tanto que eles falavam assim, que esse estado era como as coisas estavam antes da guerra, de 1700, que era, em latim, in statu que res erante ante Belgium. Não sei se eu falei certo ou não, porque eu não sei latim, mas era o estado que as coisas estavam antes da guerra. E aí, essa expressão surgiu em 1700 e depois, com a modernidade e tudo, essa expressão se tornou diferente. Por quê? Ela se tornou como se fosse uma expressão de mudança, uma expressão de desafio. Ou seja, vamos quebrar o status quo, vamos desafiar-nos, sairmos da caixa, fazer diferente, mudar o que a gente não está satisfeito para uma outra fase. Então, você vai, quebra esse status quo e aí você consegue se libertar. E por que nós nos prendemos ao status quo? Na verdade, gente, o que acontece? Desde criança, nós temos a família, que é o nosso maior incentivador de tudo que a gente faz na vida. No entanto, muitas vezes a família e a sociedade nos obriga a entrar em um ciclo que é aquele ciclo vicioso do tipo, você estuda, 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 depois que você estuda, você se forma, você é obrigada a se formar, depois você trabalha, depois você acaba tendo que alcançar níveis muito mais altos dentro de uma corporação, dentro do mundo corporativo. E para quê? Para você conseguir ganhar mais dinheiro, para você comprar um carro, para você ter um status dentro da sociedade. Então, a gente acaba se prendendo a esse ciclo de vida formado não somente por nós, não somente pela nossa família, mas pela própria sociedade, porque a sociedade nos ensina isso. E aí também, outra coisa que a gente se prende, porque a gente não tem maturidade para compreender o nosso propósito de vida. Ou seja, muitas vezes a gente acha que a gente sabe qual que é o nosso propósito de vida, ou a gente nunca parou para pensar no nosso propósito de vida. Esse propósito de vida, eu não estou falando que ele não possa ser, por exemplo, ganhar dinheiro. O meu propósito de vida, por exemplo, seria ganhar dinheiro, ou que não pode ser um outro propósito de vida que seja ajudar pessoas a transformarem a vida, a transformarem ações, por exemplo, ideias em ações alteristas, que é o meu caso, ou que seja você ensinar dentro de como professor dentro de uma universidade. Esse é o seu propósito de vida, foi isso que você traçou para você. E muitas vezes a gente não consegue ter a maturidade para compreender esse propósito de vida. Eu não sei vocês, mas eu entendi meu propósito de vida faz pouco tempo, faz 2 anos. Então, assim, tem gente que já entende o propósito de vida naturalmente, que nasceu, cresceu e acabou entendendo esse propósito de vida durante essas fases de crescimento. Mas tem gente que não. Ou a gente muda esse propósito de vida de acordo com o que a gente deseja, né? Então, o meu propósito de vida eu encontrei faz 2 anos. Depois vocês podem também escrever para mim se vocês já encontraram o propósito de vida de vocês e depois a gente comenta no final, tá? E aí, qual que é o papel da sociedade no status quo? O papel da sociedade é ajudar ou atrapalhar? Porque as pessoas dentro de uma sociedade, elas exigem muito da gente. Elas exigem que cada vez a gente faça mais e a gente seja melhor. E no mundo corporativo é ainda pior,
porque você tem que trabalhar muito, você tem que ser melhor naquilo que você faz e você tem que fazer mais, porque tua produtividade tem que ser, assim, uma coisa gigante, porque senão você não está concorrendo a uma vaga melhor. E nem sempre também a gente consegue entrar naquelas posições que a gente quer, né? Porque depende de inúmeros fatores, como ter um comitê dentro da empresa, como ter pessoas que são líderes de verdade, alteristas. Então, assim, tem vários fatores que influenciam, né? E também a sociedade, ela acaba impondo regras. E essas regras, elas são difíceis de ser quebradas. Por quê? Uma sociedade, quando ela impõe regra, ela dita essas regras inconscientemente, que é, por exemplo, você ter um carro bom, você chegar em algum lugar com uma roupa boa, com uma bolsa do momento, de uma marca do momento. Então, assim, você inconscientemente acaba pegando isso para você. E tudo bem também, não tem problema você usar isso de um lado positivo. A questão é, isso serve para você mesmo? Essa regra, você acredita nessa regra ou você não acredita nessa regra? E geralmente, quando você está dentro da sociedade, quem tem mais é mais admirado. E aí eu vou contar uma historinha para vocês para fazer um pouco de sentido. Quando uma vez eu fui num casamento em São Paulo e aí eu sentei numa mesa lá, né, de várias pessoas e tal, e tinha uma das pessoas que era filha de um cara que estava preso, né? Naquele momento ele estava preso pela Lava Jato. E aí, de repente, eu saí, fui conversar com uma pessoa, com outra dentro do casamento, e assim, as pessoas achavam o máximo, porque esse cara que estava preso tinha muito dinheiro. E as pessoas achavam o máximo que eu estava na mesa dessas pessoas. Então, tipo, como assim o máximo? Não é o máximo, sabe? Só porque ele tem mais, ele é mais admirado? Não, ele não deveria ser admirado, porque ele está preso porque ele foi corrupto, né? Então, assim, essa questão de ser admirado é muito complicado, porque você acaba se cobrando muito em ter, para você poder ser admirado, para você poder estar dentro do ciclo da sociedade. E aí eu venho para falar para vocês sobre o porquê libertar-se do status quo e o quanto que faz bem isso. Porque quando você se liberta, quando você fala, não é isso mais que eu quero para minha vida, você compreende quem você é e quais são os seus valores. E assim, o meu valor hoje, por exemplo, é ter liberdade. Um dos meus valores, eu tenho 6 valores, mas um dos meus valores é ter total liberdade para poder decidir o que eu quero fazer da minha vida. Para desenvolver o projeto do Movimento MV, para desenvolver outras coisas. Então, assim, é um dos meus valores. Outro dos meus valores é eu ter paz, tranquilidade. Tranquilidade para viver bem, tranquilidade para me encontrar a minha excelência, a minha felicidade e também tranquilidade para poder fazer aquilo que eu gosto. E você não precisa provar para ninguém quem você é. Isso é o mais legal, tipo, você não prova, você constrói o que você quer ser. E você não precisa mais provar. Então, quando você se liberta disso, é uma outra vida. E claro, abrem novas oportunidades. Por quê? Porque você está totalmente aberto a esse ciclo de oportunidades que vão chegar naturalmente, tá? E aí, uma das coisas também que eu entendo que é muito difícil romper o status quo quando se trata da vida profissional, porque a gente não tem coragem de enfrentar as dificuldades. E por que a gente não tem coragem? Porque é difícil, porque a gente pensa na vida financeira, a gente pensa como que vai ser se eu sair disso, Mas, gente, é interessante porque eu também tinha esse medo. Eu também tinha, faltava um pouco de coragem, mas eu fui desenvolvendo, eu fui planejando, eu fui fazendo até que eu consegui romper. Então tem todo um ciclo de planejamento que a gente tem que aprender para conseguir, porque de repente você larga as coisas sem fazer esse planejamento, não é legal, porque você pode entrar em depressão, você pode entrar em tristeza, o seu sentimento pode ser de dor, e não é isso que a gente quer um sentimento de alegria, a gente quer um sentimento de liberdade. Então, essa coragem você tem que ter, mas dentro dos limites
daquele propósito que você quer e também do seu limite para chegar lá. Pode demorar 2 anos, pode demorar 1, pode ser agora, mas assim, é factível, você consegue, sabe? E outra coisa também que eu queria falar principalmente para as mulheres, né? Que assim, quando a gente fala de status quo e quando a gente fala que é difícil quebrar no mundo corporativo esse status quo, é porque geralmente a gente quer ser perfeita no que a gente faz. E essa questão da perfeição, tem até muitas pesquisas que falam que quando tem uma vaga de entrevista de emprego, por exemplo, e são os homens que se aplicam, se eles cumprem 60% dos requisitos para aquela vaga, eles se aplicam àquela vaga. A mulher não. A mulher ela tem que preencher 99% para ela concorrer àquela vaga. Conversando com uma amiga minha esses dias, ela falou que tem um vídeo até que eu falo disso no YouTube, e ela falou: é mesmo, eu não me aplico se eu não tiver 99% daquela vaga, dos requisitos, né, dos requerimentos para aquela vaga. Se eu não tiver aquilo, eu não me aplico. Então a gente não se arrisca, a gente não vai atrás, a gente deixa passar na nossa frente tudo isso. E não pode, por quê? Porque o negócio tá lá, é para você. Se não tivesse ali, se não tivesse aparecido na sua frente, é que não era para você. Então tem que ser mais, porque como fala o Érico Rocha, né, num dos cursos que a gente faz, feito é melhor que perfeito. Então a gente tem que fazer. Depois a gente arruma, mas vai lá, se candidata à vaga, ouse, sabe? Isso é muito importante para você quebrar esse status quo e quebrar aquilo que está dentro de você, preso, né? E também é porque gastamos energia com coisas inúteis no trabalho, que é a segunda coisa. Por quê? Imagina, eu acho que tem gente aqui que está passando por isso. Não é por nada, não, mas eu acho que tem gente que está passando por isso. A gente acaba gastando energia, isso eu vou falar coisa minha, tá? Então, eu acho que tem muita gente que pode compartilhar da mesma sensação. A gente acaba gastando muita energia num trabalho que a gente não gosta, que a gente não tá feliz, que a gente não se sente útil, que a gente não é reconhecido. Isso é muito ruim. Isso é muito ruim. Por quê? Porque a gente gasta toda a energia que a gente poderia gastar em outras coisas num lugar que a gente não tá feliz, né? E seja, às vezes, é até um negócio próprio seu, às vezes é um negócio de outras pessoas, e às vezes você tá ganhando muito dinheiro, mas que vale o dinheiro se você não se sente bem fazendo aquilo, né? E aí, desculpa, gente, é que eu tô falando, né, muito na minha primeira live, então, né, tipo, eu tô tomando uma aguinha. Aí a gente gasta essa energia lá no trabalho, depois a gente chega em casa, estressado, gasta energia brigando com o marido, brigando com a família, e aí o que acontece com essa energia? Acabou. Aí que energia você vai ter depois para desenvolver o projeto que você teria vontade de desenvolver, né? Então, assim, eu queria falar rapidamente, quem tá no Instagram, eu tô fazendo a live no YouTube. No YouTube tem apresentação, tá? Então, se vocês quiserem ir pro YouTube, também seria bacana. Daí, a gente gasta essa energia. E não é legal. E depois também, porque temos medo de olhar para dentro de nós e descobrirmos o que de verdade queremos. Quem não tem medo, gente? De sentar, parar e falar, o que eu quero? Nossa, porque daí você não sabe o que você quer. É natural essa sensação. Mas você tem que descobrir. E existem métodos para você descobrir isso, tá? Existem métodos. Então, você tem um método para você descobrir o propósito, você tem um método para você descobrir o que você quer, os seus valores e tal. Eu fiz uma mentoria para descobrir o meu propósito e os meus valores. E valeu muito a pena. Então, assim, se você precisa de ajuda, tudo bem, acontece, você vai precisar de ajuda, porque nem sempre a gente consegue resolver tudo sozinho, né? Outra história também para contar para vocês. Tem uma pessoa que eu conheço que ela queria fazer essa mentoria, ela queria fazer uma mentoria e tal. E aí, o que aconteceu? Ela pegou e tem um processo dentro da mentoria que
você, para descobrir o que você realmente quer e o que você realmente é legal você descobrir pelo lado positivo. Não utilizar aquela matriz de forças e fraquezas, e sim só a matriz de forças. Quem você é, quais são as suas habilidades, o que você gosta de fazer. E para isso você precisa perguntar para algumas pessoas ou para muitas pessoas, porque geralmente aquilo que a gente pensa não é o que o outro pensa da gente. Então é muito legal quando você pergunta para outra pessoa o que ela pensa de você, de um lado positivo. Por quê? Porque você tira de você as maiores promessas de habilidades e também de amor, né, por aquilo. Por exemplo, eu fiz um exercício desse em grupo e me falaram que eu sou muito comprometida e líder. Então, isso me deu mais vontade ainda por exemplo, fazer essa live, porque eu queria estar aqui, né, fazendo isso. E essa pessoa, quando eu passei esse exercício para ela me falou que ela não se sentia bem em solicitar para as outras pessoas o que as outras pessoas pensam dela, mesmo sendo o lado positivo, porque ela não tinha pessoas muito conectadas para isso. E aí, gente, eu penso assim: a pessoa que não quer saber o que ela tem um bloqueio, né? O que os outros pensam dela do lado positivo, ela já tem um bloqueio. E vai ser muito difícil ir para frente. Então, talvez primeiro essa pessoa tenha que desbloquear isso para depois ela conseguir atingir novos patamares aí na vida dela, né? E também porque estamos, por fim, né? Porque estamos preocupados com julgamentos. E hoje, nas mídias online aí, bom, quem tá aqui sabe muito, né? Por exemplo, eu tô vendo a Pri aqui, o Ricardo e tal, eles estão online sobre todo o tempo e eles sabem que a mídia, ela é brutal. Então, eu tô começando agora, mas assim, para você receber um feedback negativo, para você receber um julgamento daquilo que você tá fazendo, assim, para elogiar demora, mas para receber feedback negativo é rapidinho. E aí eu quero falar para vocês o seguinte, que de acordo com o Leandro Carnal, sabe Leandro Carnal, aquele filósofo brasileiro, historiador, desculpa, brasileiro, ele fala o seguinte, ele citou isso, e eu vou ler para vocês, que na peça de Hamlet, ele fala que não é o externo, não é a aparência, não é a roupa que usamos, não é o que o mundo diz que você é que vai torná-lo feliz. O que o torna feliz é aquilo que você constrói mentalmente. Ou seja, tudo está na nossa cabeça. E o status quo está na nossa cabeça. E a vida profissional que a gente quer está na nossa cabeça. E a gente tem que visualizar aquilo que a gente quer de uma outra maneira. E ele também fala que a consciência, ela tá dentro da nós, sabe? A nós, essa dos esquilos, né? A consciência tá dentro da nós. E a casca é o que o mundo vê de você. Então, ninguém te conhece por dentro, mas você conhece você por dentro. E se você não se conhece, é melhor começar a se conhecer, entendeu? Porque para você dar um segundo passo, você tem que se conhecer. Eu tive que mudar muita coisa, eu acho normal mudar, sabe? Normal. Eu tive que mudar muita coisa para chegar onde eu queria chegar hoje, que eu nem cheguei ainda onde eu queria chegar. Mas, tipo, tô começando. Primeira live, primeiros movimentos, primeiras coisas, né? E também ele fala que o insulto é um insulto se eu concordo que ele é um insulto. A partir do momento que eu acho que uma pessoa me chamou de gorda e que eu acho que esse insulto serviu para mim, ou a pessoa, tipo, fui eu mesma que pensei que eu tô gorda. A pessoa falou, mas eu que peguei para mim aquele insulto, né? Então, depende do parâmetro. Por quê? Porque se eu tô gorda, se eu vou olhar para uma pessoa que é 100 vezes maior que eu tô magra. Agora, se eu for olhar para uma mulher esguia, modelo, não sei o quê, eu tô gorda. Se eu for do lado do Michael Jordan, por exemplo, eu sou minúscula. Mas se eu for do lado. É que na verdade eu sempre vou ser minúscula, né? Porque eu sou muito baixinha. Mas, tipo, se você vai de uma pessoa muito mais baixa que eu sou alta. Então, que parâmetro a gente pode usar, sabe? Que parâmetro? Depende. Então, não pega isso como insulto para você.
tenta não pegar. Eu falei num vídeo também sobre essa questão de julgamentos, que não julgue menos e viva mais, tá? E aí você será o que a sua cabeça definir. Então a crítica é do outro. A tua cabeça define o que você quer, aceitar como crítica ou não, né? E aí eu vou passar para o outro slide aqui, que a gente vai falar sobre como viver fora do status quo. Enfim, chegamos à parte de viver fora do status quo. Bom, para mim, eu entendi que eu queria viver fora do status quo quando eu entendi o que era excelência, tá? Então, eu vou contar um pouquinho para vocês essa história, que tem um ciclo aí que vocês vão ver que é um timeline, né? Que é você entendendo o que é excelência primeiro. Por quê? Porque a gente exige ser excelente o tempo todo. Mulher, principalmente. Mas a gente quer buscar excelência. Só que quando eu entendi que o Clóvis de Barros Filho, que é um filósofo brasileiro, falou que a busca da excelência é a própria felicidade, daí eu pensei, peraí, a busca da excelência é a própria felicidade? Como assim? É a própria felicidade. Mas então o que é felicidade para mim? E como que eu vou chegar na excelência? Daí eu fui buscar os meus valores. E eu vi que um dos meus valores, eu enxerguei, era a liberdade. Se a gente não tem liberdade de agir, a gente não tem liberdade de fazer. A gente não tem liberdade para nada. Então, eu precisava dessa liberdade. Eu precisava estar fora da empresa que eu trabalhava. Eu precisava desenvolver o meu projeto. E para isso, eu precisava ter liberdade. Por quê? Porque depois que você tem liberdade, você consegue desenvolver aquilo que você quer e você cria um hábito naquilo que você faz. E aí vem uma frase do Will Durant também que me ajudou muito, que é: nós somos o que repetidamente fazemos. A excelência, então, não é um ato, mas é um hábito. Ou seja, gente, tem que fazer, 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 pum, virou. Faz, virou. Por quê? Porque você criou esse hábito. É a mesma coisa quando você cria o hábito, por exemplo, de fazer exercício ou fazer meditação. A Brita aí ela pode falar essa questão de meditação aí. Quando você cria esse hábito de fazer a meditação, depois dos 30 dias, você criou esse hábito, já é seu. Exercício também. E trabalho também. Então, criando esse hábito, você descobre o seu propósito também, tá tudo vinculado. Porque qual que era o meu hábito, por exemplo? Era trabalhar para o Movimento em V, trabalhar para os outros projetos que a gente tem, mas assim, ajudar sempre pessoas a transformarem as ideias delas em projetos. Através do quê? Das habilidades delas, do que elas amam. Então era esse o meu propósito. Eu queria fazer isso. E aí, quando você faz o que você ama, putz, ninguém te pega. Aí, sabe, eu assisti esses dias o Netflix, Arremesso Final. Tô assistindo, na verdade, a série do Michael Jordan, da história dele. Não sei se vocês assistiram ou não. Vale muito a pena. Porque, gente, o cara é focado, determinado. Ele vai atrás do objetivo dele. E ele faz o que ele ama. Então, você, fazendo o que você ama, não tem jeito. Não tem outra. Você vai dar certo, sabe? Porque você se dedica mais, você faz muito mais, né? E até tem um vídeo que depois eu deixo aqui na descrição dessa live, do Clóvis de Barros Filho, que ele fala: olha, antes dos 13 anos, eu não sabia nada, o que eu ia fazer, o que eu não ia, eu era um nerd, eu era um tapado, meu pai me chamava de bosta. Ele falava isso mesmo nesse vídeo, depois eu vou deixar para vocês. E aí, o que aconteceu? Quando ele foi fazer um seminário, o professor de geografia pediu para ele fazer um seminário sobre o petróleo. E ele foi e subiu lá no palco para fazer o seminário dele. Quando ele chegou lá, ele falou, tipo, 15 minutos durante o seminário. E aí, depois, o professor, ele tava falando super empolgado lá, não sei o que e tal. Aí acabou.
Aí a galera que tava, os alunos que estavam ali falaram assim, deixa, professor, deixa ele falar mais, deixa ele falar mais. Só que ele falou, ele não sabia o que falar, porque ele não tinha mais coisas para falar. E aí o professor falou, sim, ele tem 50 minutos para falar. Se ele quiser, ele fala. Aí ele falou, é agora o meu momento, eu sou o rei aqui, todo mundo me quer, entendeu? Era igual o Michael Jordan, todo mundo queria o cara no Chicago Bulls. Então ele foi lá e arrasou no discurso dele. Só que ele falava até besteira, sabe? Do tipo, ai, que o petróleo. Vocês sabiam que o melhor. Existem dois tipos de petróleo. O melhor petróleo do mundo, ele tá lá na Romênia, no norte da Romênia, na região de Cidávia. Sei lá, não lembro o nome. Mas, tipo assim, era tudo inventado da cabeça dele, das aventuras de Tintim, sabe? Só que ele se sentiu, e naquele momento ele sentiu o meu negócio é esse, é isso que eu amo fazer, é estar aqui e falar para quem for. E aí ele virou professor, né? Ele fez filosofia, virou professor, ele ama fazer, ele fala que ele tem uma alegria, uma energia super alta quando ele vai fazer as palestras dele, quando ele dá as aulas dele. Então é isso, é essa sensação. E afinal, olha só, a linha que eu coloquei aqui, ela também volta, porque quando você faz o que você ama, e você vincula o que você faz que você ama ao seu propósito, cria esse hábito, valoriza a sua liberdade, você chega à excelência. E chega, viu? E chega. Pode demorar um pouco, não tô te falando que vai ser assim, ó, rapidinho, porque não é. Não é. Eu sofro porque eu não tenho muitos seguidores e tal, mas eu sei que é um processo. E aí vai. E a gente vai fazendo e vai criando esse processo dentro da gente. Daí eu vou passar para vocês aqui o meu propósito. O meu propósito hoje é ser livre e autêntica, conectando pessoas e usando da minha experiência para promover a transformação. Através do quê? Do alterismo, porque eu estudo alterismo e originalidade. Na próxima live eu vou falar sobre alterismo. Se vocês quiserem participar, super convidados que a gente vai falar um pouco sobre alterismo. E aí, gente, eu vou passar para vocês um vídeo que é muito legal, que é de um TED. São 3 minutos e 50, mas vale a pena. Ele é em inglês, mas tem o subtítulo em português. Então, assim, vale muito a pena vocês verem. Se vocês não viram anteriormente, convido vocês a essa reflexão, tá? Porque... Então, gente, a pergunta que fica nessa live, por quê? Porque nós precisamos de pessoas que são também pessoas que acreditem na gente, que co-conspire com a gente, não contra, né? Com a gente, porque conspiração geralmente é uma trama, é contra a gente. Mas a gente precisa de co-conspiradores que estão com a gente para vencer os nossos desafios junto com a gente. Então, você vê que nesse vídeo, por uma pessoa que fez uma loja ali ficar aberta até mais tarde, ele ajudou não só a mãe dela a ter as luzes todas acesas na rua, mas também ele ajudou a, a outros comerciantes que estavam ali a ganharem dinheiro também, né? Então, por causa de tudo que a gente passa, porque nós sabemos, e é real, que nas empresas há mais homens do que mulheres em cargos de liderança. Nós sabemos que temos essa questão da diversidade. Nos conselhos de administração, por exemplo, são mais homens do que mulheres. Tem a questão da idade também. Então, usar isso a nosso favor e tentar mudar. Então, a gente ter pessoas que estão do nosso lado e que co-conspiram com a gente é muito legal, é muito legal. Eu, por exemplo, comecei o meu projeto e o meu grande co-conspirador é o Adam Grant, que me ajudou muito a entender o que era alterismo e eu uso isso para sempre, para mim. Inclusive, já tive e-mails respondidos por ele e tal. Então, e quero participar mais ainda, mais próximo da vida e da intensidade que são todos os dias trabalhando com alterismo. Então, assim, se você tem essas pessoas ao seu lado, isso muda tudo. Se você
ainda não tem um co-conspirador, comece a pensar se você não precisa dessa pessoa para te ajudar a dar o próximo passo e virar a página desse livro aí para mudar o status quo, ok? Então, eu espero que vocês tenham gostado desta live, da minha primeira live, e a gente se vê outra vez na quarta-feira que vem, que eu vou falar sobre alterismo. Deixa eu ver aqui os comentários do YouTube, porque eu não cheguei a ver, né? Então, assim, tem gente que leva a vida inteira para descobrir, né? Na hora deve ser do propósito que você estava falando. Que bom que você está encontrando os seus, né? E com certeza, gente, vamos continuar aí a descobrir o nosso propósito e também descobrir tudo que vocês quiserem com um co-conspirador aí com vocês. Um beijo grande e a gente se vê na próxima quarta-feira. Tchau, Movimento em V, acelerando a sua transformação e vamos ser alteristas.